A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, naquele século ou naquela altura, foi um dos momentos mais sublimes e importantes na história do cristianismo. Quer do ponto de vista histórico, espiritual, é uma entrada triunfal bastante discutida ao longo da história. E nós, como crônicas ou além das crônicas, queremos dar por começar no programa de hoje para falarmos sobre esta temática. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal, não saia daí mais uma vez. Queremos lhe pedir, que subscreva aqui no nosso canal no YouTube, é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos do WhatsApp. Aqui no Facebook temos uma página, Crônicas Celestiais. Tu podes pegar nossos conteúdos, partilhá-los, e de uma forma estar a partilhar esperança. Aqui no TikTok podes também partilhar. Mete a tua joinha de coração, é importante para que possamos trazer assuntos de gênero. Não saia daí. E no programa de hoje, além das crônicas, vamos falar disso e de muito mais. Sobre essa entrada triunfal, vamos tentar descobrir, quais foram os motivos que fizeram com que aquele povo aclamasse o Senhor Jesus com hosanas e glórias. E também tentarmos descobrir ou aprender sobre a porta dourada, aquela que o Senhor Jesus entrou com aquele jumentinho. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre a entrada triunfal. Naquele dia, Jesus entrou em Jerusalém montado na parte traseira de um jumentinho emprestado, um que nunca tinha sido montado antes. Os discípulos colocaram as suas vestes sobre o jumentinho para que Jesus pudesse montá-lo. E as multidões saíram para recebê-lo, colocando diante dele os seus mantos e os ramos de palmeiras. As pessoas saudaram e louvaram-no, dizendo: Bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto ele seguia rumo ao templo, onde ensinou as pessoas, as sarou e expulsou os cambistas e comerciantes, que tinham feito da casa do seu pai um covil de salteadores. Marcos 11, verso 17. Dentro daquilo que é a nossa temática, conforme o texto que nós acabamos de ler, podemos compreender que havia sim aclamação, havia sim felicidade, alegria por parte daquele povo ao aclamar o Senhor Jesus, que entrava como rei, nas mações ou na cidade de Jerusalém. Bom, o texto nos traz várias narrativas, perplexidade de compreensão. Bom, de acordo com a história, vários estudiosos dizem que aquele foi o momento único ou o momento mais subliminar, da vida ou da obra de Cristo aqui na terra, a entrada triunfal naquela cidade de Jerusalém. Bom, a princípio da conversa, é necessário nós dissermos que o Senhor Jesus estava a preparar aquele momento há bastante tempo. O seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. Bom, e ele ia para Jerusalém com frequência, quer no período da Páscoa, quer no período para visitar ou evangelizar. Mas naquele dia, naquele domingo, era um domingo diferente. Era um domingo que servia, para ele se apresentar perante o povo, perante os saduceus, os escribas, que realmente ele estava a se apresentar como rei, como alguém que tinha autoridade, alguém que tinha, a capacidade, de demonstrar que vinha com um propósito. Bom, este propósito poderia ser de salvar o povo do jugo romano, assim o povo acreditava. E, portanto, nós vamos ver na cabeça dessa população, na cabeça desse povo, ao clamar o Senhor Jesus, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles pensavam que o Senhor Jesus estava vindo para os tirar do jugo romano. Mas o rei que se aproximava naquela entrada triunfal era para subjugar, era para destruir o poder sobrenatural, o poder espiritual ou o poder do mundo das trevas, e não o poder humano. Não era para destruir o jugo romano, mas era para destruir o jugo de Satanás que prevalecia desde Adão. O propósito de Jesus em seguir
a Jerusalém foi de tornar pública a sua afirmação de que era o Messias e Rei de Israel. Em cumprimento da profecia do Antigo Testamento, Mateus diz que o rei montado em um jumentinho foi um cumprimento exato de Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, filho de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. E dentro desta senda, nós vamos ver que o Senhor Jesus pediu aos seus discípulos, não é, para que pudesse, junto com eles, ir à busca ou pegar um jumentinho. Atenção, este jumentinho não poderia ser utilizado, ou era um jumentinho que ainda não havia sido montado ou experimentado pelos seus donos. Uma coisa curiosa é que eles perguntaram, e se os donos, não é, os proprietários do jumentinho perguntarem, por que vocês tiram esse jumento? E o Senhor Jesus respondeu que deveriam dizer, o Senhor ordenou, o Hashem, o Adonai, permitiu e pediu, e eles, claro, tinham que conceder. E é isso que aconteceu naquela manhã. Eles foram até a casa onde havia esse jumentinho e fizeram conforme o Senhor havia os ordenado. Uma coisa curiosa que me chama a atenção, não é, nessa entrada triunfal de Cristo a Jerusalém. Bom, ele não ia para sentar-se ao trono de Jerusalém ou ao trono humano. Ele ia para tirar, não é, conforme nós já dissemos, o trono de Satanás ou o trono das trevas, e era necessário que houvesse essa luta espiritual. Mas embora que os judeus, o povo que aclamava a ele, bendito aquele que vem em nome do Senhor, não interpretavam qual era a missão de Cristo, não é, naquela entrada triunfal, mas o Senhor queria trazer paz e esperança naquela cidade. E uma coisa é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus chorou, sim, o Senhor Jesus chorou por quê? Porque viu a cidade de Jerusalém conforme ela estava. A expectativa que eles tinham não era de um rei espiritual ou de um reino espiritual. A expectativa que eles tinham era do reino natural, um reino humano. E isso trouxe tristeza, trouxe desalento por parte de Cristo. Hoje ele queria inaugurar o seu reino espiritual e não o reino humano. E ele chora. Por quê? Porque a cidade não estava preparada para receber o rei desta forma. E ele chora dizendo claramente, conforme a Bíblia diz, ai Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e você não compreendeste o dia em que o Senhor Deus te visitou. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ameno neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti e que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentre ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo que o Senhor teu Deus te visitou. Lucas capítulo 19, verso 41 a 44. Agora queremos entrar sobre a porta de Hulda, ou a porta dourada, a famosa porta que vários estudiosos, vários intérpretes, tentam coincidir com a profecia de Zacarias, do Antigo Testamento. Zacarias 9, verso 9, fala sobre de que o Senhor Deus passaria por aquela porta. O Messias esperado pelo povo judeu, pelo israelita, passaria por ali e traria salvação e traria glória para esse povo. Portanto, eles não compreenderam quando o Senhor Deus passou por ali. Bom, talvez eles pensavam que passaria aí um rei glorioso, esplendoso, com glória e com poder, com um grande exército por sua atrás. Mas o que passou ali foi um humilde homem, assentado num jumentinho, sem graça. Talvez ele poderia vir num cavalo, num grande cavalo com um exército por detrás, mas ele veio montado num jumentinho. Talvez é isso que criou expectativas menores a este povo, pois eles esperavam com que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem naquele momento. Bom, de acordo com essas profecias, diziam que alguém, ou o Deus dele, o Salvador, o Messias,
o Mashiach, conforme eles dizem, passaria por aquela porta. E eles fizeram confusão nessa profecia. E com o andar do tempo, e de acordo com a história, o Suleiman, que era o imperador naqueles tempos, não é? Isto é, em 1547, aproximadamente, se a memória não me atrasou, ele, ao perceber de que havia uma profecia que dizia com que, não é, o rei dos judeus, o Messias, passaria por aquela porta e traria salvação ou traria vitória a este povo, ele mandou encerrar aquela porta. Nesta data, ele mandou encerrar, fechou a porta e por cima, o que ele fez? Construiu um cemitério muçulmano por de frente da porta oriental ou a porta dourada. Por quê? Contudo, para que qualquer rei, qualquer Messias, por ser justo, por ser rei, não pisaria no cemitério, muito menos dos muçulmanos, sem ele saber que essa profecia já havia sido cumprida por Cristo no primeiro século e se fez sentir naquela manhã de domingo, se fez sentir, não é, naquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso estará fechada. Ezequiel 44, verso 1 a 2. Uma coisa curiosa que me chama a atenção na programação de hoje é que o Senhor Jesus, ao entrar naquela porta ou ao entrar em Jerusalém, havia três, não é, podemos assim dizer, grupos. Primeiro, os discípulos do Senhor Jesus, a multidão e os fariseus, que não gostavam, não é, portanto, do Senhor Jesus. Uma coisa curiosa é que aquele povo mesmo, o mesmo povo que clamava Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, Adonai, é o mesmo povo que depois de 7 dias clamou, crucifica-o. Isso é incrível. Por quê? Porque aquele povo, ao ver o Messias, talvez por causa da ressurreição anterior que o Senhor Jesus fez de Lázaro, trazer o Lázaro para a vida, eles criaram expectativas, eles criaram ambições e viram em Jesus como se fosse o Salvador para nos libertar do jugo romano. E eles clamaram, eles entenderam, de acordo com a profecia bíblica, de que um rei da parte dele, da linhagem de Davi, viria e os libertaria. Mas eles não entenderam que essa libertação não era humana, mas era espiritual. Era uma libertação do mundo espiritual, do reino espiritual, e não do reino humano. O que o Senhor Jesus estava a enfrentar naquela semana era a questão espiritual. Por isso é que alguns estudiosos dizem que o Getsemane, o Calvário, a cruz, todo aquele período que o Senhor Jesus viveu começou na entrada triunfal. Aquelas lágrimas derramadas por Cristo ao ver Jerusalém e não compreender que o Senhor Deus vinha os salvar. Eles compreenderam que o Senhor vinha salvá-lo do jugo romano. Isso criou expectativa e angústia no coração de Cristo. O que o Senhor estava a fazer ali, ao entrar triunfalmente como um rei que vem das batalhas, da vitória contra o inimigo, e ele entra nas suas portas ou nos portões das suas cidades, é o que Cristo estava a fazer naquela manhã. O que Cristo estava a fazer é uma tipificação daquilo que nós falamos num dos episódios aqui em Crônicas sobre o Salmo 24. Falamos sobre a entrada do Rei da Glória nas mansões celestiais. Aquela era uma tipificação humana, literal, daquilo que poderia acontecer após a sua ressurreição naquela manhã de domingo. Imagine a curiosidade. No domingo de manhã, antes da sua morte, ele faz a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho novo que jamais foi usado e é aclamado pelo povo como bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Hashem, o Adonai. Ele era o rei e ele estava a ser preparado para entrar nas portas de Jerusalém. E no outro domingo, quando ele morre, ressuscita, pela manhã, a primeira coisa, ele tinha que se apresentar no Reino da Glória. É por essa razão que lhe convido mais uma vez a assistir esse episódio, já está gravado aqui em Crônica,
Vai lá no YouTube, é só subscrever Além das Crônicas e verá este episódio sobre o Salmo 24, que falamos da entrada deste Rei da Glória nas mações celestiais. Continuando com a nossa história, ou com a nossa prose, não é, sobre a entrada triunfal de Cristo naquela cidade de Jerusalém, era para destruir o jugo das trevas, era para destruir o mundo das trevas. O mundo de Satanás estava a ser preparado para ser derribado naquela manhã. E o povo não entendeu, o povo não compreendeu que as profecias estavam se cumprindo, e de uma maneira espiritual e não humana. Portanto, eu posso compreender, não é? Talvez seja a ansiedade, talvez seja o castigo, a dominação que o povo romano submetia a eles. Eles se sentiam escravizados, se sentiam dominados, e ao ver em Cristo uma solução de serem salvos, não compreenderam que o que Cristo estava a fazer ali era uma entrada espiritual para destruir o mundo do diabo. Estes são os que saudaram como rei com os seus muitos hosanas, reconhecendo-o como filho de Davi, que veio em nome do Senhor. Mas quando Jesus falhou em atender às expectativas, quando se recusou a guiá-los em uma grande revolta contra os ocupantes romanos, as multidões rapidamente se voltaram contra ele. Dentro de poucos dias, as hosanas se transformariam em gritos de crucifixo. Lucas capítulo 23, verso 20 a 21. Aqueles que o saudaram como um herói, em breve iriam juntar-se, em breve iriam rejeitar e abandoná-lo. Aquela manhã, não é que o Senhor Jesus se aproximara com seus discípulos para entrar em Jerusalém? Conforme nós já dissemos, o Senhor Jesus derramou lágrimas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chorou por ver Jerusalém. É incrível ver que o Rei do Universo chorava por uma cidade que não estava nem ali com ele. Mas aquelas lágrimas de Cristo não eram só para aquela cidade, não eram só para aquele povo, era para toda a humanidade, era para todos nós que estamos neste século XXI, no ano de 2024, no mês de novembro. Talvez eu e você podemos ver isso como uma história simples, singular, mas não, é uma história plural, uma história que avança ao tempo, areias do tempo, e chega até nós, como um exemplo de que a entrada triunfal que aconteceu naquela época de uma forma física, Cristo quer mostrá-lo para que seja feita em meu e em teu coração. Cristo quer entrar de uma forma triunfal em meu coração, em teu coração. Ele quer cear comigo, quer cear com você e quer transformar as nossas vidas para nos prepararmos para o reino vindouro. Talvez eu e você sonhamos por um país melhor, por um mundo melhor, por um mundo de igualdade, por um mundo onde todo mundo tem o direito e o dever comum. Mas não se esqueçamos que o que Cristo veio inaugurar aqui na terra não é um reino humano, porém um reino espiritual. E é este reino que Cristo quer trazer para nós, este reino que Ele quer inaugurar, Ele quer fazer uma entrada triunfal em nosso coração. Os nossos corações precisam estar abertos para serem recebidos essas bênçãos e essas glórias. Talvez Cristo, ao olhar para aquela cidade, Ele esteja a olhar para os nossos corações, cheio de pedra, cheio de espinho, cheio de incredulidade, cheio de pecado, cheio de dúvidas. E nós não queremos com que o Senhor seja recebido em nosso coração. Talvez é isso que faz com que Cristo, nesse tempo, nesta altura, Ele chore, porque nós não o recebemos como o Rei, como Ele merece, como Ele deve ser tratado. E é isso que leva Cristo a chorar naquela manhã de domingo. Ao entrar de uma forma física naquela situação que aconteceu naquela época, eu vejo que o Senhor Jesus traria paz, traria espiritualidade, traria alegria, sororidade, trazia o espírito de paz para aquela cidade. Acima de tudo, Cristo queria trazer salvação para aquele povo. E aquele povo não entendeu que a mensagem de Cristo, que o reino dele não era deste mundo. Ele queria inaugurar o reino vindouro, o reino espiritual, um reino que não tem fim, um reino que eu espero e que você espera para que sejamos concidadãos do eterno.
2 milênios são passados desde que a cidade de Jerusalém testemunhou a entrada triunfal de Jesus. Não foi um acontecimento político, senão espiritual. Jesus não usou armas, senão a da paz e do amor. Ele não tinha intenção de combater contra o Império Romano, mas contra o falido império de Satanás. Para renascer, para nascer Jesus, escolheu a obscura cidadezinha de Belém. A entrada triunfal de Cristo naquela manhã do domingo do século I é uma tipificação daquilo que Cristo quer fazer em nosso coração. Talvez o povo não entendeu, conforme nós já dissemos, e é isso que acontece conosco nos dias de hoje. Nós hoje também não compreendemos, hoje também não entendemos que Ele quer fazer uma entrada triunfal em nosso coração. Endurecemos o nosso coração. Cristo é aquele que traz paz, Ele quer inaugurar o seu reino. Por isso que talvez um dia um dos grandes sábios perguntou: Mestre, onde está o reino dos céus? E o Senhor Jesus respondeu da seguinte forma: o reino dos céus não é aquilo que se diz ele ali ou acolá. O reino dos céus está em vós. O reino dos céus não é algo que se vê de uma forma material ou humana. O reino dos céus é visto de forma espiritual. E a entrada triunfal de Cristo naquela manhã era para derribar os poderes das trevas, era para acabar com a maldade do universo, em que o diabo havia imputido, não é, desde o Adão até aqueles tempos. E Cristo, ao fazer aquela entrada triunfal, queria destruir quer o passado, o presente e o futuro do mal, e mostrar de uma vez para o universo que o mal não tem poder sobre Cristo. E Ele vai fazer essa entrada triunfal, quer na minha vida e na tua vida, e nos prepararmos para essa eternidade que se aproxima. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, mais uma vez, meu caro amigo, lhe convido a subscrever aqui no meu canal do YouTube, Além das Crônicas. Subscreva, ative o sininho de notificação, nos siga aqui no TikTok, no Facebook também, e partilhe nos seus grupos de WhatsApp. Com isso, nos fará crescer e nos fará trazer, não é, assuntos de gênero para o seu conhecimento. Nos ajude. Se simpatizou com os nossos conteúdos, com o nosso trabalho, precisamos de uma forma financeira, não é, para podermos trazer assuntos do gênero, comprar materiais para trazermos esses assuntos com mais e mais qualidade. E lembre-se sempre que a eternidade se aproxima. Te vejo no próximo programa e não saia daí. Lembre-se sempre disso e nunca mais. Até lá.